André Assis, ele é ex-presidente do CBT e da ITA, Associação Internacional de Túneis e do Espaço Subterrâneo. E o André acabou de moderar uma mesa redonda no 5º CBT sobre o Emerald Book e as práticas contratuais em túneis, né? André, como que você resume esse debate que acabou de acontecer? Bom, essa mesa redonda ela foi uma mesa redonda muito interessante. Eu acho que ela teve um sucesso grande porque a gente conseguiu pessoas e encadear todos os conteúdos de uma forma que uma primeira apresentação explicou para o público geral o que é o Emerald Book, né, onde esse Emerald Book é um modelo contratual sugerido pela Federação Internacional de Engenheiros Consultores, que é uma organização que há mais de 100 anos trabalha com modelos contratuais para os mais diversos tipos de obras de contratações, e ele se dispôs a fazer um modelo contratual para túneis, o que é uma coisa muito interessante. E isso terminou, foi lançado no Congresso de Nápoles, que foi o último congresso presidido pelo nosso colega Tarcísio, e a partir daí esse Emerald Book existe como uma referência de um modelo contratual. Então até aí só isso, né? Só que, claro que, como tendo um modelo contratual que se aplica a túnel, que foi escrito pelo FIDIC, que é essa federação, e junto com a ITA, a gente tem a expectativa que isso venha para o Brasil, né? Que as nossas contratantes, quem vai lidar com túnel, etc., adote o Emerald Book. Por quê? Porque o Emerald Book ele acaba solucionando ou dando caminho de como solucionar as principais incertezas de um contrato de túnel. A maioria delas está relacionada a como lidar com as incertezas geológicas. A partir daí, então, como que a gente leva isso? Quando acontecer de fato a incerteza, como que a gente, então, organiza o compartilhamento dessa despesa, desse impacto, dessa incerteza? Então, ele já vai adiantando para a gente isso, né? Então ele não faz nada de muito diferente daquilo que já se conhecia, mas ele organiza numa linguagem única, universal, aplicada no mundo inteiro, o que facilita todos os players, seja os contratantes, seja os empreiteiros, seja as companhias de seguro, está todo mundo com a mesma linguagem. Qual é a consequência disso? Certamente são túneis mais seguros, construídos em menor tempo, construídos com mais baratos, né? E, obviamente, com os seguros também mais eficazes, né? Então, a primeira palestra trouxe todas essas novidades dentro do tempo que foi disponível. Esse livro, ele, para ajudar a gente na administração contratual, ele obriga algumas coisas. A primeira delas é que a gente tem que preparar um conhecimento geológico, de propriedade, comportamento, antes de licitar a obra. Então, um trabalho enorme para os donos de contratos, né? Então, eles têm que fazer o dever de casa deles. Então, olha só, o Emerald Book já antecipando como que os contratantes têm que trabalhar, né? Depois disso, ele fala, olha, a obra está acontecendo, a gente não espera que vai correr tudo bem. Vai ter ainda probleminhas. E aí ele cria como que esses probleminhas podem ser resolvidos, foi a razão da segunda palestra, que foi muito bem explicada pelo Júlio. Então, uma das coisas é o Conselho de Resolução de Disputas, que são profissionais experientes, isentos, independentes, nomeados tanto pelo empreiteiro quanto pelo contratante. Os dois juntos nomeiam um terceiro, né, de comum acordo só entre os dois, sem os outros terem que aprovar, e eles passam a funcionar como um corpo decisório. Então, se tiver um problema durante a obra, nós não vamos entrar na justiça, nós não vamos parar a obra. Essas 3 pessoas vão tomar decisões rápidas, e essas decisões têm impactos financeiros, impactos de refazer trabalho, etc. E a decisão deles, na maioria dos casos atuais, ela é o que a gente chama de vinculante, é obrigatória. Então, quem recebeu aquela decisão tem que fazer aquilo que foi pedido, mesmo ele mantendo ainda o direito de entrar na justiça contra aquilo. Mas naquela hora ele tem que fazer, né? Então esse foi o segundo aspecto que foi explicado lá como um componente importante. Depois veio uma palestra sobre seguros, como é que as companhias seguradoras vê tudo isso. Eu já vou para o final da conclusão do Inácio, que foi
que num primeiro momento a gente não deve esperar uma diminuição do valor dos prêmios. Mas com certeza ele vê que seguindo o Emerald Book, as companhias de seguros vão ficar muito mais propensas a aceitar as apólices de seguro, que já é uma grande coisa. Aquela obra passa a ter seguro, tá? Porque aí fica tudo muito mais organizado, seguiram aquilo, fizeram conforme manda o figurino, etc. Então, se essas empresas não são muito bem enquistas no mercado de seguros, né, dado o seu passado de sinistros, etc., elas têm claramente agora, olha, não queremos trabalhar bem. Então é um primeiro ponto, é o primeiro passo que a companhia de seguro. A quarta palestra para mim foi muito boa, porque eu convidei a Janaína Schumacher, que ela é a diretora do corpo jurídico do metrô de São Paulo, para ela dizer para nós, e aí, isso aí funciona no Brasil? Dá para aplicar isso? E ela mostrou claramente as dificuldades, mas ela se mostrou otimista. Ela fala, olha, a gente tem problemas, tem conflitos, porque não depende só da gente, contratante, não depende só do contratado, depende dos órgãos de controle, às vezes eles não sabem o que é Emerald Book, né, querem continuar batendo naquelas leis mais antigas, ou, né, que existem aí, que refletem a nossa cultura legislativa do assunto, mas ela se viu muito otimista de que eventos como esse vai trazendo maturidade e fazendo com que as pessoas consigam ir aplicando isso. Talvez não no primeiro momento de forma integral, mas pelo menos as principais ferramentas introdutórias pelo Emerald Book passa a ser adotado aos poucos. E o metrô já faz isso, no caso, ela explicou isso claramente lá. E por fim, veio o Gonçalo de português, representando não só o Comitê Português de Túneis, mas a própria Associação Internacional de Túneis, porque ele é do grupo de trabalho, e ele explicou como é que tem sido a experiência do Emerald Book no mundo, mas a principal novidade que ele trouxe, acho que duas. Primeiro, que na semana passada o Banco Mundial obrigou o Emerald Book para todos os contratos que o Banco Mundial vai financiar. Então isso aí vai ser um impacto enorme, né? Nós vamos ter que correr atrás agora, né? O que a gente achava que vai demorar 10 anos para ser implementado, vai ter que ser em nenhum 2, porque não vai ter dinheiro do Banco Mundial se não tiver isso. E num segundo caso, que ele explicou bem, é que ele claramente viu, olha, em Portugal a legislação hoje não me permite adotar o Emerald Book. No entanto, a gente não ficou de braço cruzado. A gente foi lá e estudou do Emerald Book o que ele tem que não fere a legislação portuguesa, e aquilo a gente está adotando, está implementando, né? Ou seja, a gente está de forma conciliatória com a nossa legislação, aplicando aquilo que o Emerald Book tem de bom e que é possível dentro da nossa legislação, que eu acho que é um caminho que vai acontecer em muitos países. Então, assim, é uma mesa redonda que eu acho que trouxe muito interesse público, porque mostrou desde o conceito que é, como a aplicação prática dele, e o que a gente espera daqui para o futuro, que é o resultado de uma aplicação, de uma disciplina, de projeto, de investigações, de construção, que o Emerald Book então agora vem trazer para a gente de uma forma muito orientada. Para a gente aqui no Brasil, André, já se tem estudos em relação a se há conflitos com a legislação brasileira, ou se tem como fazer como o exemplo de Portugal, né, que está vendo que é possível sem atritos com a legislação do país. Enfim, já tem alguma coisa aqui no Brasil de mais concreto? Certamente tem estudos, porque tem algumas associações que trabalham com Conselho de Resolução de Disputas, etc., que eles verificam muito esses conflitos, tá? Então, certamente, talvez em relação ao Emerald Book, na versão atual, ainda não. Mas, assim, o Emerald Book é apenas o resultado de uma grande evolução, né? Então, as coisas já estavam acontecendo. Então, há 2 anos atrás, para você ter uma ideia, o metrô de São Paulo adotou num dos seus contratos a figura do Conselho de Resolução de Disputa. E esse Conselho de Resolução de Disputa, como manda o Emerald Book, a decisão dele era obrigatória, como eu expliquei aqui. Numa decisão, uma das partes não satisfeita, né, recorreu à justiça, o que é direito dela. O juiz, quando leu aquilo tudo, falou, olha,
como que eu vou decidir diferente? Porque se os caras que são especialistas analisaram tudo, eles estão lá, estão acompanhando a obra, estão acompanhando o dia a dia de todo mundo e decidiu assim, quem sou eu, juiz, para decidir o contrário? Então ele falou assim, siga-se o que o conselho decidiu. André, sobre o evento, a gente conversou antes dele acontecer, né? Você falou das suas expectativas, da importância de voltar a debater os temas atuais, né, das obras subterrâneas. E aí, o que você está achando? Olha, eu, sinceramente, do ponto de vista pessoal, eu estou numa emoção enorme, né? Que eu acho que o maior mérito desse evento é ele ter ocorrido. E ocorrido de forma híbrida, tá? Onde a gente discutiu isso, né? Eu falava das vantagens de um modelo híbrido, né? A parte presencial, não preciso nem dizer o quanto é importante as relações humanas, as pessoas se encontrar, todo mundo com as devidas proteções sanitárias aí, mas é fundamental, né, esse encontro, ver as pessoas, olhar nos olhos, perguntar pessoalmente, é muito vivo a interação presencial. Agora, como um congresso, na sua função debatedora, de discutir a fundo os problemas, qual é a melhor solução, né? Questionar os experts questionar os outros, trocar uma informação, consenso ou não, não importa, né? Mas no final nós vamos ter um debate construtivo de uma nova ideia, de uma nova tecnologia. E isso está acontecendo, mesmo com um número muito menor do que a gente estava acostumado. Então eu acho assim, o evento está acontecendo, o maior mérito dele é estar aqui, tá? Mas ele é um evento icônico e ele vai marcar uma nova época para todos nós. Então estou muito satisfeito. Com certeza. Obrigada, André.